A inteligência artificial vai ou não vai substituir você? Se você já se fez essa pergunta, acredite, nós temos a resposta. E nós trouxemos neste episódio do No Topo Podcast em um bate-papo fluido com uma das pessoas que tem um conhecimento absurdo sobre inteligência artificial e que aplica diariamente nos negócios. Nós trouxemos ferramentas que utilizamos e que desenvolvemos para aumentar o faturamento, potencial de escala dentro do negócio, produtividade e também relacionamento com clientes. Tudo que a gente usa e também ensina para os nossos clientes vai estar a um passo de você a partir de agora, se você escutar esse episódio com atenção e começar a aplicar desde já. E ainda tem uma super novidade, uma surpresa que você vai utilizar gratuitamente se assistir o episódio até o final. Aproveite a partir de agora. A inteligência artificial não vai substituir você, mas alguém usando a inteligência artificial vai. Diogo, isso é uma verdade? Isso é uma meia-verdade? Isso é uma verdade absoluta? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, eu acho que isso, eu já falei também isso até em palestras, exatamente essa frase, eu acho que tu já ouviu, né, eu falando sobre isso, Exato. e para mim é uma verdade absoluta, porque hoje em dia a gente tem um grande poder nas mãos que é estar vivendo essa era que está acontecendo agora, a todo momento aqui, que é uma era que eu já vivi lá atrás com o e-commerce e com o próprio surgimento da internet. E está se repetindo, e muita gente está vivendo as 2 épocas, né, eu no caso vivi o surgimento da internet quando eu era criança, no caso, e agora a gente está vivendo o surgimento da IA como algo que a gente consegue usar e implementar na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso negócio principalmente. E quem não usa a IA tá ficando para trás. Então, muitas pessoas têm esse medo, né? Pô, a IA vai substituir as pessoas, vai. Só que assim, a gente sempre tem que pensar, a gente vai ser substituído, em primeiro lugar, por alguém que está usando IA. Por outra pessoa, né? Né? Não Então a é gente está por um nessa, robô. nessa primeira fase. Pode ser que daqui a alguns anos a IA tome conta da intenção das coisas de fazer, né? Aí vai acabar o mundo, lógico. Mas agora a IA ela precisa de pessoas operando ela, usando ela da melhor forma, criando ferramentas, criando agentes. E essa capacidade, ela não é da IA, a capacidade é das pessoas. Perfeito. As pessoas que têm a capacidade de criar. Então, muitas vezes a gente está sendo substituído, as pessoas estão sendo substituídas todos os dias, nas empresas, nos seus negócios, por outras pessoas que estão sabendo aplicar a IA da melhor maneira. Uhum. Então tem inúmeros casos, assim, que a gente pode Cara, tu tem algum pensar. exemplo, assim, Diogo, para trazer já sobre isso, assim? Porque o cenário que eu vejo é exatamente esse, né? Muita gente está falando, IA vai acabar com diversos empregos e tal. Na verdade, ela não está acabando com os empregos e não vai acabar com os empregos, mas ela vai acabar com aqueles profissionais que não utilizam IA bem como tu falaste, né? Inclusive, eu te vi falando sobre isso na imersão que a gente teve para empresários do Champions. E foi dali que eu peguei esse gancho para trazer essa verdade que eu vejo que é tão nítida a cada dia que passa, né? Mas assim, tem exemplos para trazer de talvez empresas que estão sendo substituídas por às vezes aquele cara, um adolescente que está no quarto da casa dele com 15, 16 anos, né, enfurnado no quarto e aí, cara, ele está criando algo, ele está desenvolvendo uma ferramenta que às vezes simplifica um processo que uma empresa com 20 pessoas faz, sabe? É mais ou menos isso. Tu tem exemplos assim para trazer de alguma coisa nesse Sim, sentido? sim, tem muitos exemplos e, na verdade, tem esse exemplo aí que é mais profundo, que é alguém que está desenvolvendo código, por exemplo, usando IA. Então, programadores estão sofrendo. Programação era, né, desenvolvimento, programação era a, a profissão do futuro, né, a profissão mais bem paga e tal. E agora os programadores que não estão
com certeza. entendendo isso, estão sendo muito resistentes, eles estão sendo substituídos por pessoas que sabem, que usam a IA, ou por programadores que usam a IA para gerar código mais rápido e tal, e tem aqueles puristas que ainda escrevem tudo e tal, só que a IA está ficando cada vez melhor em desenvolver códigos, então esse é um caso específico que alguém, ou antes uma empresa precisava de um time de desenvolvedores, muitas pessoas para desenvolver alguma coisa com código. Hoje é possível fazer com pouquíssimas pessoas e depende da aplicação, tu pode fazer sozinho, né? Uma pessoa sozinha, sem muito conhecimento técnico, ela já consegue fazer. Esse é um caso mais profundo, né, de código e tal, mas tem coisas mais simples, profissões, por exemplo, um social media. Pensa um social media, né, que faz, cria posts para empresas, essa pessoa, se ela não souber usar a IA para melhorar os processos dela, conseguir produzir mais rápido, produzir coisas melhores também, fazer análise, se ela não introduzir a IA no dia a dia dela com muita força, ela vai ser substituída por outra pessoa, não por uma IA. Total. Ela vai ser substituída por outra pessoa que sabe usar a IA para produzir o conteúdo, para se organizar, para entender o cliente a fundo e não tomar tempo do cliente dele. Isso acontece muito com social media que acaba não usando as ferramentas e tal, e a pessoa acaba tomando mais tempo do cliente dela do que ajudando. Sim. E aí o cliente opta por pessoas que estão tecnologicamente com o IA hoje, né, mais avançadas, que resolvem problemas, né. Então sempre tem que pensar nisso também. Eu estou usando a IA para resolver problemas? Que Aí problemas tá. eu estou resolvendo? Quanto maior o problema que tu conseguir resolver mais rápido, mais tu vai ganhar com isso. E às vezes é ganhar dinheiro mesmo, né? Não, completamente, porque IA, bom, a gente vê nos nossos negócios, né? Depois a gente pode trazer um pouco do que a gente vem aplicando, desenvolvendo com inteligência artificial e fazendo a diferença lá na última linha, né? Todos os mercados hoje eles têm essa oportunidade de aumentar faturamento, gerar mais caixa, trazer mais clientes, se souber usar IA do jeito certo. Pegando esse exemplo que tu acabou de falar sobre um social media, o social media que ele não quer aceitar que ele pode usar IA e talvez ele está com medo de perder o lugar dele para uma IA, ele já tem uma trava aí, né? A trava de que ele talvez não vai buscar esse conhecimento porque ele acredita que é uma ameaça, que IA é uma ameaça para ele. Só que aquele social media que usa IA, o que ele vai fazer? Talvez antes ele demorava para criar um post, ele demorava lá 1 hora, né, para criar um post. Agora, quantos posts ele cria em 1 hora com IA? Pode criar Né? muitos, né? A gente tem, inclusive, uma ferramenta para isso que a gente sabe muito Sim, bem que não passa sim. de 15 minutos para criar um conteúdo, um carrossel, né, com potencial de viralização absurda, que depois a É. gente pode falar os resultados aí também, mas é basicamente isso. Então, quem não usa IA tá deixando muita coisa na mesa e o que mais deixa é dinheiro. Outro exemplo agora que me veio na cabeça, Diogo, não sei se tu viu, tem um cara, né, o João Mena, ele é um fotógrafo, né, um brasileiro fotógrafo, e se tornou uma referência em posicionamento. Ele foi uma das pessoas assim que retratou o Bolsonaro, inclusive depois Da da facada. facada lá, né? Então, inclusive Uhum. fez um retrato assim dele sem camiseta, pegando ali a marca da facada e tudo mais, e foi uma foto bem emblemática. E esse cara, o João Mena, hoje ele ensina muitos profissionais de várias áreas sobre posicionamento e tudo mais, e também dá mentorias ainda, eu acredito, para fotógrafos que querem viver de retratos e tudo mais. E ele acabou de desenvolver uma ferramenta de IA, que é, se eu não me engano, o nome Retrata-i, tá? E é o que? É uma ferramenta que ela cria retratos profissionais da pessoa que se cadastra ali, que faz uma assinatura, né? Ou seja, tu faz uma assinatura, tu manda uma foto tua, uma selfie, uma foto tua, e essa ferramenta de IA, ela gera lá 30, 40, 50 retratos. Só que são retratos assim que ficaram até melhores do que aqueles retratos que ele fazia de grandes pessoas emblemáticas aí.
Por quê? Porque ele usou esse conhecimento dele, toda a base que ele tinha, né, de documentação, de retratos gerados, e desenvolveu essa ferramenta. E aí agora ele vende ela lá para clientes finais. E com isso, o que, que aconteceu, cara? Esse foi o objetivo de eu trazer esse ponto agora que eu lembrei. Aconteceu que muitos fotógrafos Ficaram putos. começaram, né, ficaram putos da cara, literalmente, porque falaram assim, cara, como assim? Até ontem tu estava ensinando a gente a fazer retrato, dando curso para fotógrafo, e agora tu lança uma ferramenta que acaba com o fotógrafo. E aí muita gente, né, a grande massa, agiu dessa maneira. Só que alguns fotógrafos viram uma oportunidade nisso. Oportunidade de quê? Agora eu posso valorizar ainda mais o meu trabalho manual, né? Ou seja, Uhum. cobrar mais ainda pelo trabalho manual que eu faço, que é eu ter a experiência, o cliente ter a experiência direto comigo para eu retratar o cara, que não é só uma foto, tem muito mais do que isso. E também ele pode usar essa ferramenta para trazer um over delivery para o cliente, talvez. Para Ele vai melhorar lá, a entrega retrata dele, né? e entrega mais 40, 50 retratos a partir daquilo que ele gerou ali na identidade do cliente, né? Porque o humano, ele acredito que ele vai ter um potencial, por enquanto, né, de pegar muito mais a identidade da pessoa, do outro humano, do que a IA. Mas daqui a pouco talvez isso vai mudar, né, pela velocidade que está acontecendo. Então, tem gente que viu como uma oportunidade, mas a grande massa viu como uma ameaça. E tem outra, nesse caso aí, o fotógrafo que pensar um pouquinho mais, né, o que pensar um pouco vai usar a ferramenta do João Mena, o que pensar um pouquinho mais vai criar a ferramenta dele. Dele, Porque há um exatamente. tempo atrás tu precisava 500 mil reais para desenvolver uma ferramenta assim e nem era possível porque não gerava imagens, né? Exato. Então nem ia conseguir criar. Agora, qualquer fotógrafo consegue desenvolver uma ferramenta assim. Uhum. Consegue mesmo. Se ele Com se custo muito dedicar, ele baixo. consegue. Com custo muito baixo. Sim. Então, esse tipo de pensamento, se a pessoa fica olhando só para que problema, olha, aquele cara fez aquilo e tal, mas por que que eu não estou fazendo? Aí entra muito, acho que tu pode falar muito, né, sobre essa questão da mentalidade, desses bloqueios que as pessoas têm em relação ao novo, né? As Total. oportunidades que surgem que as pessoas enxergam como ameaças, não conseguem enxergar como algo positivo, e a IA tem muito disso, eu vejo muito acontecer. Sim. Demais, porque é muito como se a gente pega assim o Bitcoin, né? O Sim. Bitcoin passou por esse processo e ainda passa. Ainda passa, ainda tem gente assim que não acredita no Bitcoin, né? Que tá torcendo para dar tudo errado daqui a pouco. Só que os corajosos que entraram lá no início, que pegaram um pouco da linha de raciocínio do que seria o Bitcoin e tal, né? Conseguiram aproveitar um crescimento absurdo, né? Eu vejo IA praticamente como a mesma coisa, porém com potencial incomparável ao Bitcoin, a qualquer O moeda, a qualquer Bitcoin coisa. sim, a IA é mais é garantido, né? É Não tem como garantido, dar porque errado. é resultado imediato, né? O Se Bitcoin não é tu, resultado imediato, então são não, coisas ainda diferentes. tem um risco, mas o retorno é Isso, grande, né? A IA exatamente. não, não tem risco, é Não tem usar risco. e O risco é não usar usar. e o risco O é não risco é usar. não usar, né? Porque a verdade, o que é certo, é que tu vai ser substituído por alguém que usa se tu não estiver usando. Só que todo o processo de mudança, né? Isso a gente pode pegar na nossa vida, cada um aqui pensa na sua vida, assim, cara. Quando tu tem uma mudança para fazer, pode ser mudança de emprego, de cidade, né? Uma mudança de hábito. O início sempre é difícil. Sempre antes de melhorar algo, piora. Por quê? Imagina só, tu é acostumado a fazer um trabalho. Vamos pegar de novo o exemplo do social media. O social media tem a rotina dele. Todo dia ele faz a mesma coisa, né? Ele acorda, ele toma um café, ele vai lá, daí ele cria o primeiro conteúdo do dia para entregar para o primeiro cliente. Depois ele pega, vai para o segundo, para o terceiro e tal. E ele tem um conhecimento para aquilo, ele criou uma estrutura, ele desenvolveu uma estrutura mental para criar aquilo, ele tem padrões. E mudar esses padrões é algo muito difícil. Se tu pegar esse cara e tu Desconforto, né? falar para ele assim, ó, agora no tempo de um conteúdo que tu faz, tu tem que fazer dois. Pronto, já é uma mudança gigantesca para ele. Ele vai pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso e tal? É impossível? Não é. É possível ele fazer isso, só que vai gerar uma certa mudança ali que ele precisa ter mais
produtividade, ele precisa ter mais recursos internos para gerar aquilo. Agora, quando vem a IA, e talvez ele vê aquilo como uma ameaça, a primeira coisa que acontece é justamente esse medo, né, de perder o lugar. E se a pessoa ativa isso, ela entra no modo proteção. E o modo proteção no nosso cérebro, né, falando em neurociência, o modo proteção, quando a gente ativa medo, a gente bloqueia crescimento. E o que é esse crescimento? O crescimento é estudar. O conhecimento é buscar direção para saber aplicar aquilo ali para aumentar a tua produtividade. Então a pessoa fica o quê? Ela fica convivendo com aquele padrão familiar dela, que é o que ela faz há já muito tempo e está acostumada a fazer, e por isso ela não muda. Mas mesmo se ela decidir mudar, o que ela vai precisar no primeiro momento? Muita coragem. Coragem de abandonar o velho para assumir o novo. Então uma mudança de hábito na nossa vida, qualquer hábito, tu acorda às 7 da manhã e aí tu quer começar a acordar às 5. Tu tem que abandonar o velho de acordar às 7 e tu vai ter que acordar 2 horas mais cedo, que é às 5 horas. Para isso, tu vai ter várias pequenas mudanças para fazer. E não vai ser fácil. Mesmo que aumente a tua produtividade no dia, não vai ser fácil. Mesmo quando tu começar a ver benefícios, ainda não vai ser fácil. Só vai começar a ser mais fácil depois que tu se acostumar a fazer isso. Ou seja, aquele novo comportamento se tornou um hábito. E aí, não é assim no uso da IA, Diogo? Em que momento na tua vida usar IA se tornou um hábito? Usar IA do jeito que a gente está usando desde 2022, a gente não, né? Eu comecei a usar do jeito que todo mundo está usando hoje, desde 2022, né? Eu acredito que a maioria dos early adopters, das pessoas de tecnologia, começaram quando o ChatGPT foi lançado, né? Foi final de 22, né? Acho que foi outubro, algo assim. Que aquilo, para quem usou a primeira vez e gosta de tecnologia e de tudo mais a respeito, não parou mais de usar, não tem como parar. Sim. Usou uma vez e viu, nossa, isso aqui vai mudar o mundo, deixa eu usar todo dia aqui, porque, cara, se eu não usar isso aqui, eu tô ficando para trás. Então, aconteceu dessa forma. Mas a gente, como civilização, já usa inteligência artificial sem saber há muito mais tempo. Então, a própria inteligência artificial surgiu há muito mais tempo atrás, né? Que é o quê? Que é o código, as máquinas aprenderem por conta própria, né? E até por um exemplo clássico que se falava muito antes de surgir ChatGPT e tal, é que a Netflix usava inteligência artificial para recomendar melhor o catálogo de filmes deles. Então, tu tá acessando a Netflix, tu tava usando inteligência artificial. Eles estavam usando para te recomendar o melhor conteúdo. O Google usa há muito, muito tempo, até hoje eu criei um conteúdo que vai sair amanhã falando sobre o cara por trás da tecnologia de IA do Google. Ele, desde 2010, trabalha nisso. Sim. Ele não era Alexa, né? Alexa existe desde que ano? Alexa não é bem uma IA, é um pouco diferente assim, mas existe há muito tempo. Tem os recursos, né? Sim, tem recursos de IA, Então, os anúncios que a gente vê do Google, do Facebook, eles já são alimentados e melhorados com IA há muito mais tempo. Exato. Mas no momento que isso abriu para a pessoa comum poder começar a usar, que foi com o ChatGPT, a OpenAI, que botou isso, vamos jogar aqui, vamos deixar as pessoas usarem. E também ela foi uma das primeiras a colocar isso em 2022, porque ela é uma empresa, não tem capital aberto, né? Então ela não tem uma série de burocracias. Por exemplo, o Google poderia ter feito isso antes, mas eles não fizeram porque, cara, eles dependem do mercado, dos acionistas, então vai que dá uma merda, né? Ia ser muito arriscado para eles. As ações podiam despencar. Então a OpenAI jogou isso para o mundo e aí foi uma enxurrada, né? Aí todas as outras começaram a criar coragem também e desenvolver os seus modelos e investir muito, mas muito pesado nisso. E agora o Google tá também, né, liberando em todas as ferramentas deles. Eles têm um modelo muito forte, talvez é o que concorre, um dos melhores, né, modelos que tem, e vai crescer muito porque o Google ele é dono ele processa toda a internet praticamente. Né? Ele tem o buscador da internet, então tudo que tem na internet eles buscam
eles têm esses dados para alimentar o modelo deles de IA para ele ficar cada vez mais inteligente. Então, algo assim disponível para uma pessoa usar, para uma empresa usar, não tem como a gente ficar de fora disso. A gente precisa usar. E aí, nesses 2, 3 anos agora, 2025, 2026, a gente começa a ver aplicações, agentes, ferramentas começando a ser desenvolvidas para solucionar problemas que antes seriam praticamente impossíveis de ser resolvidos tão rápido. E isso está gerando muito valor para empresas, principalmente, para negócios, negócios que antes não poderiam existir, estão existindo, mas negócios tradicionais estão sendo potencializados também com a IA. Completamente. Se tu E tem aqueles que estão usando IA estão ficando parados no tempo, né? Eu acho que é importante a gente trazer, talvez, Diogo, algumas ferramentas assim que o pequeno, médio empreendedor mais deveria usar e se atentar a partir de agora para começar a implementar dentro dos seus negócios. Porém, antes disso, eu queria saber de ti o seguinte, cara. Muita gente não se dá conta, né, que isso aqui é um cavalo encilhado que está passando. Não é aquele Sim. cavalo que não vai passar nunca mais, né? Vai passar outros. Porém, esses primeiros que passam são cavalos mais potentes, vamos dizer assim. E se tu conseguir montar neles, tu vai correr muito mais rápido e tu vai chegar em um lugar mais alto antes do que a maioria, né? Então ainda dá tempo para isso. Porém, quem não está utilizando, pensando no pequeno, médio empreendedor, no profissional liberal, quem ainda não usa IA, o que está perdendo, na tua visão? Ou quem não usa como deveria, quem usa só por brincadeira, quem usa só para fazer aquelas perguntas que tu fazia para o Google, quem usa dessa maneira, o que está perdendo? Cara, a primeira coisa que está perdendo é dinheiro, né? Está Dinheiro. perdendo dinheiro. Todo dia ele poderia estar ganhando mais, poderia estar sobrando mais no caixa da empresa. Tá cheio de empresas sofrendo agora, né? Juros no Brasil super altos. E não usar IA é perder dinheiro, né? Tá. E por que é perder dinheiro? Vamos lá. Vamos pegar o cenário Por quê, atual e né? colocar muito no cenário. Ano, É. juros altos, né? Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, tudo aquilo que a maior parte dos empresários estão falando por causa que tá travando vendas e tal. Mas por que não usar IA, mesmo com esse cenário, e talvez por causa desse cenário, faz o pequeno, médio empreendedor perder dinheiro? O que faz perder dinheiro? Por quê, né? Porque a IA aplicada nos negócios, ela facilita muito tudo. Então, ela diminui tempo de trabalho. Tempo de trabalho E tempo é tempo. do empreendedor e dos colaboradores. E tempo é dinheiro. Então, diminuindo o tempo de trabalho, dá para fazer mais coisas, dá para gerar mais dinheiro. Então, esse é um ponto. E ela possibilita também fazer coisas que não eram possíveis, né? Qualquer empresa precisa de clientes, né? Então, tem muitas empresas que, usando a IA, conseguem melhorar muito o fluxo, por exemplo, de vendas da empresa. Então, antes precisava ter, por exemplo, um SDR, alguém que prospecte muito bem para encontrar os clientes e aí coletar todos aqueles dados e tudo mais. Hoje em dia, com uma boa estratégia usando IA, é possível ter talvez um SDR automatizado ou não, ou apenas ter uma ferramenta onde os leads que chegam na empresa, eles são mapeados, enriquecidos e se tornem algo muito mais fácil para o teu vendedor conversar com aquela pessoa de uma forma muito mais assertiva, aumentando a taxa de conversão dele, gerando o quê? Mais vendas, mais dinheiro no bolso. Então, muitas empresas têm esse modelo de vendas, né? E existem muitas outras empresas, outros casos que pode ser aplicado dessa forma. No e-commerce também, tem muitas formas de aplicar IA no atendimento, nas recomendações, e isso tudo acaba trazendo mais dinheiro para quem está empreendendo aí, para os negócios. Então, a principal
coisa que o empreendedor está perdendo agora em não usar IA do jeito certo é dinheiro. Dinheiro. E se Eu ele diria usa que é só para dinheiro. fazer perguntas ali para o ChatGPT, por exemplo, ele não está usando como ele poderia, né? Se Ele ele não está é um criando, iniciante, assim, está usando na fase um. basicamente aí. Tá na É, fase um. Então, que bom que tá ali. Que tem gente que tá na fase zero, tem, né? Que é. tá só naquela recusa, assim, de não, Tem isso medo aí. de pagar, talvez, né, por uma Tem medo ferramenta. de Às pagar, vezes de usa investir. só o ChatGPT grátis, nunca tentou pagar para ver como é Uhum. que é a mais e tal, porque tem medo de investir. Mas essas ferramentas é bom trazer aqui também, que tem os dois lados, né? Tem aquele empreendedor, o profissional, o liberal, enfim, que não usa nada. Então, esse ele tá parado, tem medo de usar, e tem aqueles que usam demais. Hum. Que Talvez torna são o menos, processo né? dele robotizado, assim, ou seja, o trabalho se torna Não, meio é robotizado. pior. Ele não consegue implementar nada. Ele Entendi. usa tudo e não Ele não implementa cria nada. nada. Ele sabe o último modelo que tem. Ele sabe todos os modelos. Eu, às vezes, converso com pessoas que sabem mais do que eu. Uhum. Todos os modelos e tal. Pô, tu viu aquela empresa e tal. Aí eu pergunto, pô, que legal, cara, e como é que tu usa isso no teu negócio? Daí tu vai ver o cara não usa. Ele sabe tudo sobre o mercado, só que ele não põe em prática. Ele Entendi. sabe sobre OpenClaw. Já ouviu falar do OpenClaw? Uhum. Uhum. Que é a revolução agora e tal, que tu consegue criar vários agentes para trabalhar para ti, usando várias APIs, uma coisa mais complexa, que eu até vou testar. E aí tem muita gente baixando isso aí no computador. Primeiro, baixam no computador, aí expõe o IP deles para a rede, aí fica vulnerável, aí é um monte de problema, enfim, não sabe usar direito. Aí tem gente, então, compra computador para instalar isso aí Uhum. e no final das contas não usa para nada. Então tem Só a os dois curiosidade. lados, tá? É mais ou Tem os menos dois como lados. aquela pessoa que lê 50 livros por ano, mas não aplica nada do que lê, É né? isso aí. Ela tem Tem esse o mesmo perfil. benefício de quem é analfabeto, Isso né? aí. Mesmo benefício. É isso aí. Então tem esses dois perfis também. É os E extremos, né? são os extremos. Uhum. Então, o que eu acredito que a gente tem que buscar é realmente ficar no meio, né? Total. É estudar o que é necessário. Eu trabalho com consultoria em e-commerce há muitos anos também. Eu venho da área de tecnologia de e-commerce. E isso aconteceu, né? No surgimento da internet, muitas pessoas também não utilizavam e tal, não queriam usar, preguiça, tudo que tu comentou antes Uhum. também do medo, né? Depois surgiu o e-commerce. E aí também, muitas pessoas, mais empresas, né, que pô, poderiam se beneficiar muito e não entravam no e-commerce. Eu conheço empresa grande de varejo, que produz, né, produtos para o varejo, que relutou muito a entrar no e-commerce, Uhum. porque não acreditava. Não, e isso está se repetindo agora. Até eu vou pesquisar se essa empresa está entrando na IA, porque a filosofia dos donos acaba Sim. continuando, ela permanece, né? Vou pesquisar para ver se eles estão usando IA agora, né? Ou se eles vão deixar para entrar em 2030, quando já Já passaram tiver por cima passado. deles. Uhum. Então, é muito disso. É Sim. desses momentos e de saber aproveitar o momento. Muito bom. Cara, Diogo, há 5 meses atrás, mais ou menos, 5 meses atrás, num evento que a gente fez aqui presencial, né, para os nossos mentorados do Champions, tu falou abertamente que tu apostava que em breve, em poucos anos, alguém, uma única pessoa, iria criar uma empresa de uma única pessoa que pudesse valer mais de US$ 1 bilhão. E isso aconteceu nesses últimos dias. Conta um pouco sobre isso. É, pois é. Isso parecia algo inacreditável, Total. inadmissível, né? Algum tempo atrás. Mas já faz mais de um ano até que eu venho pensando nisso, e tem esses boatos e tal também. O pessoal desse mundo fala muito sobre isso. E não é que aconteceu, né? É a própria OpenClaw, né? Tá acontecendo, na verdade, né? É, a OpenClaw tem um fundador
que ele criou essa plataforma meio que sozinho. Claro, é open source, teve mais pessoas que trabalharam aí, mas a ideia foi dele, a base criada foi ele, e ele é um programador, porém, ele usou a IA para fazer essa plataforma. Sim. Ele se abriu, né? A mesma coisa do que tu comentou do Mena aí, né? Ele não ficou, pô, escondido lá, só programando, não, ele usou a IA, até muitos dizem que ele usou, foi só com prompts, né? Ele não escreveu muito código, apenas com prompts ele foi criando essa plataforma e foi adquirida pela OpenAI, aí não tem dados muito corretos, foi adquirida ou ele começou a trabalhar lá, mas a estimativa é que essa empresa valha $1 bi, que é um unicórnio. Mas devem existir outras aí que vão surgir em breve também, Com certeza, que vai começar foram a surgir criadas dessa várias. maneira. É. Então, isso é um extremo, né? Uhum. Da pessoa que consegue fazer isso. Mas quantas Não, isso pessoas estão ensina aí? uma lição, né? Isso ensina uma É, lição muito grande, porque eu lembro quando tu falou isso, a gente já vinha trabalhando muito com IA, né? Implementando dentro dos nossos negócios, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas, cara, se uma única pessoa consegue desenvolver um negócio que vale $1 bi, né? Praticamente sozinha ali e com processos consideravelmente simples, assim, muito acelerados, o que que isso pode fazer na tua empresa, né? Talvez tu não quer que a tua empresa valha $1 bilhão. Eu acho que todo mundo quer, né? No final das contas, mas sim. talvez não seja a tua prioridade buscar esse $1 bilhão de valorização da tua empresa, de EBITDA e tal, né? Tu quer, cara, tu quer faturar mais, tu quer aumentar o teu faturamento nesse ano, tu quer faturar os teus primeiros 100 mil por mês, tu quer faturar o teu primeiro 1 milhão em lucro líquido, né? Tu quer realmente conseguir ter uma margem mais alta. Para tudo isso, o que temos disponível e de forma aberta agora de IA para tu usar hoje te ajuda nisso, né? Potencializa isso absurdamente se tu usar do jeito certo. Só que quem está naquela negação nunca vai ver isso acontecendo no seu negócio, mas a certeza é que vai ver acontecendo no negócio dos outros, né? E às vezes é realmente isso aí. Não que tu vá criar a empresa de $1 bi, Hum? mas tu pode. Eu sei as dores de muitos empreendedores, eu converso com muitos, trabalho com muitos, e às vezes a dor dele é, cara, tá com as contas apertadas, Total. porque tá tudo, não tá Espremido. enxuto, né? Tá muito burocrático, a empresa tá A com empresa está muito inchada, né? funcionário, tá inchada, é isso aí. Uhum. E aí a IA pode entrar para quê? Para dar aquele fôlego, né? Se ela Potencializar for, o potencial dos colaboradores, inclusive, é, né? E quem não claro, quiser utilizar para potencializar, tu já vê que aquele colaborador não tá para ajudar a crescer a empresa, para ganhar mais, né? Ele está acomodado, talvez ele tá ali só pelo salário, só pelo emprego. Então, é. também é um filtro bacana assim se tu implementa IA para valorizar o negócio, só que o negócio só é valorizado a partir da valorização humana, né, dos seus colaboradores. Se o Uhum. teu colaborador não trabalhar mais ou melhor, teu negócio não vai aumentar faturamento. Tu vai ter que contratar mais alguém. Só que se tu contratar mais alguém que trabalha igual ou até menos do que o outro colaborador que tu tem, talvez tu não tenha uma oportunidade de aumentar o teu faturamento, talvez tu tenha um problema a mais, né? Então, IA, até a gente teve um exemplo que dá para trazer, eu acredito, Diogo. Nos últimos dias, né, a gente tem vários mentorados dentro do Champions, né, do nosso programa, que estão usando muito IA para diversos setores, né, entregando uma qualidade absurda para os clientes, fazendo com que o processo de vendas seja muito acelerado, o relacionamento, né, com aquecimento de leads, tudo isso. E a gente teve um mentorado agora nos últimos dias que ele chegou para nós, né, ele aumentou 300% o faturamento do ano passado para esse ano. E agora o objetivo deles é o quê? É escalar, continuar escalando, né? Quando a gente chega em 1 milhão, a gente quer 2, 5. Quando a gente chega em 5, a gente quer 10. Depois a gente quer 20. E quando a gente chega em 20, a gente quer 30, 40, 50, né? E é isso que ele quer. E aí ele chegou para nós, né? E, cara, será que agora é hora de começar a contratar mais gente? Porque essa empresa cresceu 300% o faturamento com 4 pessoas. Fatura 8 dígitos com 4 pessoas, Ano, tá? né? Ano, é. 4 pessoas, turma. Então pensa só, o lucro que tem, né, a margem que tem essa empresa.
E aí eles querem continuar crescendo e óbvio que vão continuar crescendo com a direção certa. Só que aí eles chegaram para nós e perguntaram o que, que é agora o caminho, né? Qual que é a escolha que a gente deve fazer para continuar escalando? E aí eles estavam pensando talvez em contratar mais gente, porque vamos lá, contratar mais gente vai gerar mais crescimento. Só que a conta não é bem essa. Às vezes contratar mais gente não vai gerar um faturamento maior, vai aumentar a despesa, isso é certo, né? Que aí cria as empresas inchadas. Uma empresa que está cheio de gente ali para trabalhar, às vezes as pessoas não estão trabalhando como deveriam, e aí automaticamente todo final do mês tu tem uma folha para pagar, tu tem imposto para caramba, independente de quanto tu faturou, tu vai ter que pagar aquela despesa, né? Que às vezes não é bem aproveitada. E aí o que a gente trouxe para ele, enxergando o cenário dele, né? E isso sim é muito individual, tá? Por isso que ele é nosso mentorado ali, conta com a gente para isso, para essa direção. A gente mostrou para eles algo que eles não estavam enxergando, que é justamente como vocês podem potencializar hoje o poder de cada um dos colaboradores que vocês já têm. Porque vocês não precisam contratar o dobro de pessoas que vocês já têm. Talvez vocês vão precisar contratar uma pessoa. Foi bem esse a direção que a gente deu. Só que essa uma pessoa também vai entrar já com um processo onde vai ter uma aceleração através de tecnologia, de IA e tudo mais. O que aconteceu? Esse nosso mentorado, né, saiu da mentoria, foi numa segunda-feira. No dia seguinte, ele já foi lá implementar com os colaboradores dele algo para cada um já ter o seu próprio agente, já diminuir o tempo de tarefas, aquelas tarefas que tomam muito tempo. Por exemplo, a tarefa de tu olhar e-mails toda manhã, tu fica lá meia hora, uma hora lendo e-mails. Cara, isso tu pode não automatizar completamente, mas tu pode ter um agente que vai fazer um filtro ali para trazer para ti as informações necessárias e de uma hora que tu gasta, tu vai gastar 15 minutos. E para fazer com mais qualidade o que tu fazia antes. Então tu otimiza tempo. Consequentemente, otimizar tempo é o quê? Ganhar mais dinheiro. No final do dia é ganhar mais dinheiro. Então ele implementou isso, né? E já está trazendo resultado, tanto para a satisfação do colaborador, né, quanto para questão de vitalidade, de saúde da pessoa, de energia dela ver que, pô, eu consigo ter mais produtividade e de ter a perspectiva, né, de que, cara, vai crescer muito mais agora mantendo esse mesmo time enxuto. E aí já contratou inclusive mais uma pessoa, duas pessoas, acho que ele contratou para uma área mais de vendas e também já implementando IA, porque essas duas pessoas vão fazer mais do que 20 com as estratégias certas. Essa é a visão que talvez o pequeno, médio e até aquele que já está se tornando uma grande empresa deveria ter, Diogo, no seu negócio? Tá, com toda certeza. Com toda certeza, Resultados aumentem, né? em qualquer negócio, né, não importa o segmento. Eu sou um defensor, né, da empresa enxuta e lucrativa, porque eu já vivi o outro lado da empresa um pouco mais inchada, né, que eu nunca tive uma empresa super inchada, mas um pouco mais inchada e menos lucrativa. Ou às vezes com prejuízo também, eu já tive prejuízo. Sim. Então eu já vivi isso. E eu enxerguei ao longo dos anos que isso não precisa, tá? Antes de surgir a IA. Aí depois que surgiu a IA, eu enxerguei, cara, agora ninguém mais precisa. Né? Se tu quiser realmente, tu pode. Claro, tem decisões, né? Tem gente que quer ter a empresa gigante, crescer, endividado, aí a decisão de cada um. Para depois vender a empresa, sei lá. Eu já estou em outra visão hoje, então acredito que sim, qualquer pessoa consegue, qualquer empresa consegue otimizar os seus processos, alavancar, para deixar a empresa mais enxuta e bem mais lucrativa. Bem mais lucrativa para quê? Para que tu cresça com as próprias pernas também, para que tu não precise de crédito, de tanto crédito, não precise ficar lidando com isso. Então, é essencial fazer essa análise e aplicar. Tem que aplicar. Exato. Não adianta só buscar informação Uh-uh. e não ter a direção que é a aplicabilidade daquilo ali, né? Tem que ter uma direção, tem que buscar essa direção. E hoje em dia tem muita informação, muita vaga, rasa, que às vezes não é direcionada a negócio, não é direcionada a vendas, mas o pessoal muitas vezes vende como solução de IA, né? Mas eu vivi também isso no e-commerce, com as plataformas de e-commerce, prestando consultoria nessa área,
vendo muita empresa se perdendo nas plataformas, Uhum. tentando fazer por conta. Então, vou criar aqui, vou pegar essa plataforma aqui para criar o meu site, e aí depois caía por algum motivo, me chamava, daí eu ia ver, cara, mas por que tu escolheu essa plataforma? Porque veio o vendedor tal, me disse que era melhor, Uhum. ou porque pesquisou na internet, viu algum influencer falando. Então Mas eu a não empresa, ela sabia não se aquilo teve a era para ela. orientação de alguém que já viveu isso, de alguém que está Perfeito. vivendo. E aí optou Uhum. por uma solução que não atendia ela, que não precisava daquilo, ou que não era a E, solução correta para ela. é, e eu vejo que isso está acontecendo muito, né? Inclusive para Claro. pessoas normais, assim, que não estão usando o IA para escalar os resultados, aumentar a produtividade, mas sim ainda naquela fase 0, 1 ali de curiosidade, né? Que é às vezes o quê? A pessoa vai lá, baixa o chat GPT grátis, e aí ela vai lá e pede para gerar uma imagem, né? E aí o chat Uhum. GPT gera uma imagem com a escrita, ortografia errada e tal. E aí a pessoa já pega e fala assim: isso aqui não funciona. Sabia que não funcionava, né? Sim. Só que ela usou a ferramenta certa para gerar o que ela queria? Não, Não usou, né? não. E aí ela define a partir do primeiro acesso que ela tem ali à inteligência artificial que aquilo não funciona. Isso é muito comum no ser humano, né? Olhar para a capa e julgar o livro. E é basicamente isso que a gente faz com qualquer mudança que acontece no nosso mundo, e aí a gente acaba não usando aquilo ali. E às vezes essa pessoa que entrou com uma curiosidade, ela tem um negócio. Às vezes ela tem um pequeno negócio, ela tem um comércio na cidade dela, né? Comércio, uma loja de roupas na cidade, e aí ela tá lá reclamando que não vende, né? Que o cliente não paga, talvez, aquele que fez um carnê não paga, sabe? Não tem mais tráfego na loja, produzir conteúdo na internet não adianta, porque a cidade é pequena. Às vezes, normalmente é essa mesma pessoa, né? Esse perfil. E aí, pensa quanto essa pessoa está deixando na mesa por ter julgado algo pela capa ali, né? Por não ter tido direcionamento e só ter tido uma curiosidade, mas com informação vaga. Porque talvez alguém falou, IA gera imagem para ti. Aí foi lá, não funcionou, já define Sim. que não funciona, né? Outro dia eu tive até um exemplo parecido, assim, atendendo um cliente que tem e-commerce, uma empresa grande até. Eu ajudo eles na parte do e-commerce e eles precisavam, seria muito bom, eu disse para eles, inclusive, ter fotos ambientadas dos produtos. Uhum. Aí eles foram lá fazer, eles tinham um comitê de IA na empresa. Não Uhum. sei, eu acho que não estava funcionando muito bem, não sou eu, não presto consultoria em IA para eles, é e-commerce. E aí daí eu falei: "Pô, por que vocês não criam então imagens ambientadas?". "A gente testou aqui e não funciona direito". Não deu Eu certo. disse: "Tá, mas que ferramenta vocês usaram?". A gente tem aqui", e realmente eu acho que era o ChatGPT, e não funcionava direito. Disse: Uhum. "Claro, Poxa. não é a IA que não funciona, é a ferramenta que vocês estão usando que não funciona". E aí eu peguei e gerei para eles na hora Na hora. um gerei uma imagem para mostrar, mas eu criei um agente dentro do Gemini Pro para Uhum. eles usarem para facilitar a vida deles. Então eles só mandam a imagem Uhum. e já tem todas as instruções lá pré-definidas, eles não precisam colocar prompt, não precisa fazer Legal. nada. Eu peguei o que a empresa precisa, porque eu sei o que é, Uhum. as dimensões, tudo. E aí a única coisa que eles precisam fazer é colocar a imagem do produto que eles recebem do fabricante ou encontram na internet, e o Gemini do Google já cria a imagem ambientada para eles. Isso, cara, foi muito rápido para criar. Sim. Então essa empresa, ela, E aí mesmo resolveu eu pro estando lá, mas eu não tô não ajudando estava nessa nessa área. área, mas eu consegui ajudar eles, então eles tiveram esse direcionamento. Mas a maioria das empresas não tem isso, Uhum. e buscam às vezes de forma errada e não vão muito atrás, então a gente precisa desse direcionamento E para tu vê, e às conseguir. vezes quem está dando direcionamento é quem não usa, né? É quem só busca informação, 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 tá meio perdido. É como a gente falou na semana passada no episódio juntamente com o Fábio, que é nutricionista, né? Talvez é aquele nutricionista que quer ensinar a fazer dieta, mas ele não faz, ele não testou, ele não, né, não aplica na É, vida dele. E aí, o que adianta? Será que vai funcionar para o cliente? tem outro ponto
o que eles fizeram, essa empresa? Eles fizeram como se fosse um curso, né? Uma pessoa, isso há mais tempo atrás até, uma pessoa entrou na empresa, explicou para eles o que era IA, ensinou eles a usar o ChatGPT, algumas coisas, e saiu. Então foi um intensivo que eles fizeram. Porém, o que essa pessoa ensinou em 2024, não sei que ano foi, Já era já hoje. se foi. Já se foi. Já está Então, ultrapassado. o que é o importante para o negócio, para a empresa? É ter acompanhamento constante. Total. É ter uma plataforma, alguém de confiança para essa empresa contar com esse apoio todo dia, ou toda semana, enfim, mas algum lugar onde ela saiba das atualizações necessárias para a empresa, para o marketing, para as vendas, e não ficar seguindo o influenciador que fala de que traz solução mirabolante, que usa cloud code, um código, baixa no computador. Não é isso que a maioria das empresas precisa. Elas precisam de um direcionamento que gere resultado. É isso que elas precisam e que tem que buscar. E isso não é fazer um curso e deu. IA não é fazer curso, IA é dia a dia. É processo. É processo. Total. Cara, isso é muito bom porque abre também uma pergunta assim que eu queria te fazer, né? A gente tem área de TI, né, nos negócios há muitos anos e pessoas, né, que têm um conhecimento muito grande, experts na área, trabalhando dentro dessa área para fazer o negócio rodar, crescer e ter toda aquela previsibilidade e assim por diante. Será que a gente vai ter uma pessoa, uma área de IA dentro das empresas daqui para frente? Tu defende essa ideia? Isso seria uma oportunidade ou uma ameaça para os negócios? O que tu pensa, Diogo? Eu não gosto muito dessa ideia da área da IA, Por quê? como se fosse uma área de TI. É que nem dizer que tu tem a área da internet da empresa, a área da eletricidade na Aí empresa. só aquelas pessoas usam, né? Ou seja, a área de internet, né? A internet não pode para toda a empresa, mas pode só para aquelas 3 pessoas que É, estão lá na área, né? a IA ela tem que estar na filosofia como um todo, assim, da empresa, não ter essa área Ela não deve isolada. ter um domínio ali, então. Ela Ela deve tem que ser entrar como um todo, que pode ter alguém que talvez saiba mais, que perfeito. possa direcionar as outras pessoas Uhum. para usarem, né? Mas aí tu vê, não é bem TI, né? Sim, É diferente, é diferente. Não é, legal. eu não criaria uma área de inteligência artificial. Uhum. Eu E faria a eu inteligência artificial estar na presente empresa na como um todo. cultura, né? Nos É, procedimentos gerais da empresa. E eu, é, cara, eu e concordo plenamente com isso. Eu já vi pessoas falando, né, que vamos criar uma área de IA dentro da empresa e tal. E eu também não vejo muito sentido nisso, por quê? Porque vamos lá, cara. Quem pode usar IA na empresa? Todo mundo. Todo mundo. Se tu deveria. deixar IA para ser usada só por algumas pessoas, outras estão perdendo. E outras estarem perdendo é a tua produtividade na empresa, o teu faturamento, né, as tuas vendas que não estão onde poderiam estar. Porque pensa só, aquela pessoa que está no financeiro há 20 anos na empresa, e ela está todo dia ali no Excel, né, e fica horas no Excel fazendo tabela e não sei o que, e conta para cá, para lá. Quanto tempo ela teria mais se ela estivesse usando IA? E é essa pessoa que vai saber desenvolver a ferramenta que vai Para ela, para ajudar mudar ela. a rotina dela. Às vezes não é a o setor de IA não sabe exatamente o que ela está fazendo no dia a dia, não, Uhum. então é a pessoa que tem que ser impulsionada, né, para usar a IA, saber usar, para ela ter a ideia, pô, a gente podia criar isso, isso, Uhum. isso, para facilitar essa rotina aqui, e aí pode ter daí alguém um pouco mais capacitado que ajude e tal, e aí a Isso. empresa como um todo desenvolve aquilo e faz acontecer de um dia para o outro, É. né? E as Mesma pessoas não coisa o podem ficar vendedor, né? presas. O Vendedor. vendedor que às vezes o líder precisa estar toda hora lá, cara, tu tá conversando de uma maneira errada com o cliente, tu não quebrou gelo, né? Tu fez uma pergunta muito Seguir o aberta script, aqui, né? né? Ou seja, esse vendedor, se ele estivesse utilizando
uma IA, uma ferramenta preparada para ele, que foi talvez o líder ali que criou aquela ferramenta de acordo com os scripts que ele utiliza, que são scripts vencedores e tudo mais, não teriam esses erros, né? Ou É. seja, seria algo muito mais eficaz para ter aquele desempenho que tu almeja nos teus colaboradores. Então, isso acelera muito aquela curva de aprendizado do teu colaborador. Eu acho que tem que estimular muito as pessoas a pensarem: "Ah, eu vou fazer essa tarefa aqui. Ah, o meu chefe me mandou fazer isso aqui ou eu tenho que fazer essa tarefa". Primeiro pensamento da pessoa, hoje em dia, precisaria ser não pegar e fazer, Uhum, é pensar: "Eu consigo fazer isso aqui com IA? Como exato. que eu consigo fazer isso aqui com IA?". Pode ser que até naquele dia ela não faça, né, mas Pode ficou ser. na cabeça dela: "Cara, isso aqui, amanhã eu vou botar IA nisso aqui, eu vou conseguir fazer mais rápido". Ou Hum, essa tarefa aqui que o meu chefe me solicitou, ele me solicitou só uma vez. uhum, Eu vou fazer hoje, mas a partir de amanhã não sou mais eu que vou fazer, é uma IA que vai fazer. perfeito. E vou entregar muito mais rápido e vou gerar muito mais valor para a empresa. Então é esse que é o caminho que eu Cara, acredito que de esse é o pensamento que colaborador a dos pessoa tem que sonhos, ter. né? Esse é o Oi? colaborador dos sonhos, por quê? Porque tem o colaborador que é um problema para a empresa, né? Que não é para a empresa só, ele às vezes é um problema para a vida dele, que é aquele cara que chega para ti e fala assim, ó, chefe, líder, a gente tem um problema aqui. E aí ele traz o problema. Consequentemente, ele é parte do problema, né? Quando ele traz o problema sem uma ideia de solução. É, Já o colaborador que traz o problema com uma ideia de solução, ele é uma oportunidade pro negócio. Ele é uma grande força do negócio, assim. é uma Né? É alguém oportunidade que, para ele mesmo, né. para ele mesmo, porque ele já começou ali. Ele viu a oportunidade de, pô, resolver problema, levar pro chefe, pro líder ali, justamente já com uma direção, que pode ser que não seja certa, mas tem uma ideia. E tem aquele colaborador hoje que ele chega com a solução pronta, né? Ah, Que é o tem. quê? Surgiu o problema, ele viu a oportunidade, ele usou IA para resolver o problema e trazer para o líder, para o chefe aqui, ó, tá pronto. O que tu acha disso aqui? Pode ser assim? A gente pode replicar isso das próximas vezes que surgir esse problema com o cliente? Cara, possivelmente o chefe, o líder vai pegar e vai falar assim, talvez ele não vai dar um aumento na hora, né? Mas o cara vai sair da sala dele e vai pensar, cara, esse cara eu não posso perder. Jamais. Então esse cara É. ou ele vai ter aumento, ou ele vai se tornar sócio, alguma coisa vai acontecer com ele. E esses são os diferenciados, né? Aqueles que estão não pensando fora da caixa, mas que estão montando no cavalo encilhado, Uhum. né? Pô, Então, imagina o percebe que não é colaborador. só o empresário que tem que ter a visão agora de investir e de buscar o conhecimento, a direção para usar IA. É o colaborador também, né? É todo ser humano que quer crescer na vida. Agora, se tu quer ficar confortável, cara, deixa o cavalo passar, fica sentado no teu banquinho ali e deixa passar, mas tu vai ver gente passando que um tempo atrás talvez tu julgou aquelas pessoas e tu falou, pô, o cara não tem capacidade, o cara não tem técnica. Aí tá tu lá, cheio de técnica, que não aplica essa técnica ou não aplica da maneira como poderia, vendo pessoas com bem menos técnica e talento que tu passando muito rápido na tua frente. É. É, e não dá para ficar reclamando também. Tem empresas que pode ser que não tenha essa cultura da IA e tal, e aí tem algum colaborador lá que tá, pô, desmotivado porque não tem essa Não, abertura, né, a empresa não usa ferramentas. Cara, faça a diferença, né, assina o Lovable aí por R$ 100 por mês, começa a criar soluções para o teu dia a dia, apresenta soluções para o teu chefe. Cara, se tu economizar tempo e dinheiro da empresa, isso chegar nos ouvidos lá do fundador, que às vezes não está muito por dentro, cara, daqui a pouco tu vai ser sócio da empresa. é isso aí. Mas tem que ter ação, Inclusive, tem que ir para cima, tem que fazer. exato. E com essa geração Z, assim, né, essa nova geração, a gente vê pessoas que estão com essa fome, né, de usar a tecnologia a favor para crescer, para aumentar a produtividade. Inclusive, a gente está querendo essas pessoas, né, Diogo? Se tiver alguém É. aqui ouvindo agora que tem essa fome de aprender, de usar IA todo dia e já tem um certo conhecimento sobre isso, não precisa ter técnica, né, não precisa ter um currículo, mas se tu tem interesse nessa área, tem fome, tem criatividade, entre em contato com a gente que a gente está precisando de pessoas assim o tempo todo.
né? Agora, se tu é uma pessoa que não, que tá confortável, acha que isso aqui vai passar, né? É só uma onda. É uma onda, turma. É uma onda um pouquinho mais forte. Um pouquinho não, né? É uma onda quantos metros maior do que a onda da internet, Diogo? Quanto maior é essa onda? Teve a onda da internet, né? Que é uma onda que a gente vê que ela não acaba. É a onda que tu surfa a vida inteira. E acho que tu vai surfar até o último dia da tua vida. E tem a onda de IA. Tu acredita que a gente vai surfar essa onda até o último dia da nossa vida? E quantos metros tem essa onda? É maior do que a onda Pois da é, internet? é até estranho pensar que surgiu algo que é Uhum, muito maior que a internet em si. sim. O potencial dela, né? Tá certo que se desligar a internet ela não funciona, Sim. mas o É uma potencial que ela revolução. Uma tem, só que revolução da é uma internet. coisa tão revolucionária que pode ser que a própria IA não deixe a internet se desligar nunca, né? Exato, exato. Ou que ela pegue e desligue a internet, É, talvez porque ela vai ter ela domínio, pode, né? talvez ela vai ter domínio, mas aí a gente entra numa filosofia meio Vamos maluca aí. devagar muito aqui. Mas é uma onda muito forte para quem está agora ouvindo esse podcast. O que tu pode aproveitar disso é muito valioso, principalmente para o teu negócio, se tu é um profissional, se tu tem uma empresa, se tu trabalha com qualquer coisa aí, não aproveitar essa onda, não estudar sobre IA todo dia, não ter um acompanhamento, alguém que também te ajude nisso, não fazer isso é ficar muito para trás, porque a onda realmente é muito grande e ela é muito boa de ser surfada. Uhum, É aquela onda que vai ser muito bom por muitos anos. sim. Agora eu quero fazer aqui um bate-bola rápido contigo, Diogo, que é o seguinte. Eu vou te perguntar algumas áreas e eu quero que tu me diga qual é a IA ou a ferramenta que o empreendedor, o profissional poderia usar, né? A gente sabe que tem diversas, mas aquela que seria mais aplicável agora de maneira fácil para a pessoa. Então eu vou perguntar uma área e tu Isso fala, pode ser? em 2025, né, agora. 2025, lembra que Porque daqui pode ser que um daqui mês, 2 meses, talvez não vale mais. olha quando foi lançado esse episódio aqui para não vir me xingar depois, Isso aí. porque as coisas mudam muito rápido nesse setor, mas vamos lá, pergunta aí. Tá. Perfeito. Então, primeira coisa, para criação de conteúdo. Depende do conteúdo também, né. Que tipo de Vamos lá, conteúdo? carrosséis. Carrosséis para o Instagram. Olha bem, há poucos meses atrás eu falaria o ChatGPT, mas hoje, eu digo que é o Claude AI, Uhum. dá para criar coisas muito boas lá dentro. Robustas, né? É, Entrega entrega muito muito, boa. muito, com muita qualidade, né? Com muito dado, Uhum. demais mesmo. Tu personaliza e ele entende melhor e ele escreve melhor também. Se pensar em Sim, carrossel escrito, acho que hoje seria o Claude. legal. Para montagem de aulas, ou seja, tu vai montar uma mentoria, um curso, tu vai escrever algo assim para passar aquele conhecimento que tu tem e tu quer montar para transmitir aquilo para outras pessoas, para ensinar aulas. Montar só um escopo, né, da aula, não uma Isso, apresentação. isso. Eu acho que o ChatGPT. ChatGPT, maravilha. É. Para criar proposta comercial. Uma proposta comercial, o empresário ali que está criando uma proposta comercial para venda de um produto, serviço. Eu acho que hoje o isso falando dessas principais, né, porque tem umas Sim, pequenas e tal, mas eu acho que o Claude está conseguindo gerar isso inclusive de forma visual, né, então tu conversa, tu pode criar um projeto lá dentro que já sabe como funcionam as tuas propostas, aí tu lança lá apenas os dados básicos e é sempre aquilo e ele vai te entregar uma proposta personalizada, talvez até em HTML, uhum, aí dá para fazer muita coisa. Cloud. maravilha. Quem quiser pegar resumo de podcast, quem quiser pegar esse podcast aqui, salvar o link e fazer um resumo dos pontos principais para ter uma direção do que fazer. Qual plataforma deve utilizar? Resumo de Cara, podcast. se eu vou te dizer a mais fácil possível é o Google mesmo. O próprio Uhum, YouTube agora, o Gemini está dentro do YouTube. Então, se tu olhar aqui embaixo, eu não sei se é só pro Pro agora, tá? tá. Mas tem um símbolo de IA,
que tu consegue pegar o resumo completo. Legal. Do podcast. O nosso podcast tem uma ferramenta exclusiva. Opa, qual que é? O podcast aqui a gente tem o site, que é o podcastnotopo.com.br, que é uma ferramenta onde tu entra lá e consegue fazer buscas por qualquer assunto falado aqui. Então, eu quero saber onde eles falaram do ChatGPT. Aí tu vai conseguir buscar lá, ele vai te dar o minuto exato que foi falado. E essa ferramenta, o nosso podcast tem, eu não vi outro podcast ainda que use isso. E a gente tem também, cada episódio que sai aqui, a gente cria conteúdo automático, artigos automáticos sobre os episódios, sobre os assuntos abordados aqui. Então, quando esse episódio aqui for para o ar, de forma automática, vai ter, acho que são 3 artigos que a gente configurou lá, que vão ser criados baseado no que a gente falou aqui. Então, sem colocar a mão, turma. não Sem tem colocar a ninguém. mão. Não tem Ninguém ninguém. escreve. E a gente que publica ele, Joe? Não, automático. Ou seja, ninguém escreve e ninguém publica. Ninguém, né? Mas tem uma inteligência por trás fazendo isso. Já pensou isso aplicado no teu negócio, né? Tu pegar informações valiosas que tu utiliza com os teus clientes e tal, de reuniões, de fechamentos, e tu publicar isso todo dia sem tu precisar colocar a mão, quanto isso aumenta, né, o poder de crescimento mesmo do negócio. Imagina criar uma base de depoimentos aí da tua empresa automática. O pessoal recebe depoimento no WhatsApp, manda para um número do WhatsApp, aquele número está integrado com um sistema, que ele vai formando um banco, e aí ele já vai publicando automático no teu banco de depoimentos, que pode ser um site interativo, que a pessoa que o cliente futuro pode entrar, ler todos os depoimentos, buscar por setor. Muito bom. Cara, e assim, a gente tem diversas ferramentas que a gente desenvolveu, tu principalmente desenvolveu elas, né, Diogo? E que hoje fazem parte da vida dos nossos clientes dentro do nosso ecossistema. Tanto o nosso ecossistema do esporte, né, atletas, que a gente tem ferramentas aí que auxiliam desde a rotina do atleta. Então imagina, tu ter um robô, um agente ali que te ajuda na tua rotina. Ele vai te dar direção de como fazer as mudanças necessárias na tua rotina, o que se encaixa melhor para a tua rotina, seja na tua vida esportiva, na tua vida pessoal, né? Vai enquadrar ali melhor os horários, de acordo com aquela ciência que é necessária para o objetivo que tu tem, né? Para o teu melhor desenvolvimento. Até a ferramenta que cria, que é uma grande revolução ali que a gente teve, né? E que está gerando resultados absurdos para os nossos clientes desse ecossistema esportivo, que é, por exemplo, um construtor de Media Kit, né? O atleta às vezes paga lá milhares de reais para uma empresa fazer o seu Media Kit, para sair um Media Kit de uma qualidade muito baixa, muito amador, né? E que não vai converter em patrocínios. A gente tem um construtor de Media Kit, uma inteligência que faz isso em minutos, mas com uma profundidade absurda, né? Os resultados que a gente vem gerando com isso na vida dos nossos clientes é algo transformador. A gente tem cliente aí que fez o Media Kit em minutos, aplicou com o nosso método, claro, combinado com o método, e conquistou em um dia mais de 40 mil reais em patrocínio. Isso eu estou trazendo só para vocês terem ideia assim, do potencial de uma única ferramenta combinada com método e com direção. Que não adianta só tu ter acesso à ferramenta e não ter direção, bem como a gente vem falando durante esse episódio, né? Não adianta tu ir lá para o ChatGPT e pedir para ele construir uma imagem. Tu vai ver que não vai funcionar e tu não vai aprofundar. Tu tem que ter ferramenta certa para o teu momento atual e a direção do que fazer com aquilo, né? Então, assim, e para o mundo dos negócios, né, Diogo? Falando sobre pequeno, médio, empreendedor, profissional liberal, o que a gente tem hoje e o que as pessoas, os profissionais, os empreendedores podem esperar daqui para frente que a gente vai trazer para eles? Sem dar muito spoiler, né, mas dando um pouco o que a gente tem que já ajuda e o que a gente vai trazer para que eles fiquem ligados e esperando por isso que a gente vai ter aí como novidades transformadoras e que vão revolucionar questão de produtividade, posicionamento, vendas. O que tu tem para dizer? Em primeiro lugar, até convidar, né, o pessoal para... Eu criei aqui, antes de entrar, uma ferramenta utilizando o IA, né, um diagnóstico, para te fazer, para te ver o teu nível de maturidade dentro da IA, né? Como que tu tá usando. Até a gente vai deixar um link aqui abaixo.
que tu vai responder algumas perguntas e essa ferramenta usando o IA. Então, eu utilizei IA para criar ela e ela vai utilizar a IA para fazer esse diagnóstico do teu perfil utilizador de IA. E aí vai te dar um gráfico, vai mostrar aonde que tu tá deixando a desejar, aonde que tu pode melhorar, quais são, que caminho agora tu pode seguir. Então, essa é uma ferramenta grátis, né, que eu criei aqui justamente para vocês usarem. A gente vai deixar o link aqui abaixo. E a Uau, gente está sensacional. também trabalhando em várias outras frentes aí para ajudar empresas. A gente já ajuda várias, né, empresas e pessoas, né? A gente é muito focado em pessoas, né? Então a gente ajuda muitas pessoas, na verdade. Mas essas Acredito pessoas nas têm empresas. empresas, né? Essas pessoas têm empresas, então a gente acaba ajudando muito elas também. Então a gente tem muita mentoria individual, consultoria individual. Eu tenho consultoria individual também. E a gente tem mentoria em grupo, que é o Champions, mas a gente está desenvolvendo outra plataforma aí que vai ser algo revolucionário daí. Revolução, né? A É, revolução do mundo dos negócios. é. Para quem quer realmente um crescimento exponencial, né? E não é uma teoria abstrata, né, Diogo? É, na verdade, o que a Hum, gente vem utilizando todo santo dia há muito tempo e vendo o resultado daquilo ali, né? Não é informação aberta como a gente está vendo tanto na internet, e sim é a direção certa para o teu momento atual, porque como o Diogo estava falando aqui, a gente já traz muitas ferramentas, ajuda os nossos clientes a desenvolver aquilo que vai ser aplicável, né? Por exemplo, a gente teve o Fábio aqui, nutricionista, na semana passada, e ele mesmo comentou aqui durante o episódio. Se tu não assistiu ainda, acompanha o último episódio com o Fábio, dentro do ramo da nutrição. A gente auxiliou ele para desenvolver um robô que faz substituições de alimentos, né? Então imagina só, o cliente, o paciente do nutricionista, às vezes ele fica chamando o nutricionista, Nutri, posso trocar o pão por tapioca? Poderia comer um chocolate ao invés de comer o pão? Aí o Nutri vai falar, cara, tu pode, mano. Pô, vou ter que fazer conta aqui para ti agora, para te falar quanto tu vai comer, né? E aí a gente ajudou o Fábio a desenvolver um robô, o Conquer Bot, né? Bot, que é o robô que faz essa substituição imediata, ou seja, o indivíduo, o cliente entra ali, coloca, tenho aqui na minha dieta 100 gramas de frango, posso trocar por quanto de fígado? Essa foi uma troca que eu fiz outro dia. Não me não julguem. foi muito boa essa troca. Fígado é aquilo, a gente come a cada 5 anos e só para É, matar a saudade e depois deu, já sim. não dá mais vontade. E foi isso, né? Então a gente faz essas trocas ali imediatas, sem precisar encher o saco do Nutri. Só que isso faz o quê? Com que o cliente tenha uma experiência assim absurda, né? Porque foi desenvolvido, tem a identidade do nutricionista, é exclusiva do Fábio essa ferramenta e ele disponibiliza para todos os clientes dele. Então, isso a gente está falando só de um, né? De um cliente só, que foi uma ferramenta que a gente auxiliou ele para desenvolver dentro daquilo que ele precisa e usa todo dia, seja ele ou os clientes dele. Eu vi lá que já tem mais de 1.000 acessos nessa essa ferramenta dele ali, porque todo mundo praticamente está utilizando isso e é realmente muito revolucionário o que dá para fazer. Então O site dele também, né? também. A gente ajudou ele a desenvolver. Eu gosto muito disso também, de usar Uhum. IA. Ele está no ecossistema e está sempre aprendendo. Mas ele aprendeu, ele desenvolveu o site dele usando IA e ele não ficou dependente de ninguém, né? Ele Uhum. apenas, agora ele quer fazer uma alteração, ele manda alguém fazer. Só que quem é esse alguém? A IA. Yeah. Uma vez ele ia ter que contratar uma agência, fazer Ia levar reunião com a meses para agência, fazer. aí leva meses para fazer, aí o cara faz Não errado, aí tu faz do tem jeito que certo. marcar uma reunião para não, eu quero esse botão aqui, isso aqui ali, né? Pronto. Muda tudo. Não, ele continua sendo quem manda, mas ele tá mandando a IA fazer. Então Exato. ele tem também o site dele lá feito com IA, É, funcionando, gerando novos pacientes, né? Todos os meses aí. isso aí. Hoje a automação que a gente tem também, né, para conversa, aquecimento de leads. Às vezes tu tem aí no teu negócio dificuldade de ter um SDR, de ter uma pessoa lá conversando com o teu prospecto, né, e pô, não desenrola,
não leva para o lugar certo, tu percebe que tem muitas falhas humanas ali. A gente tem hoje uma automação, né, que a gente desenvolve ela exclusiva para nós, e tu pode desenvolver ela exclusiva para ti, de acordo com o que tu quer nessa comunicação, para levar para onde tu quer também, que tu não precisa mais ter uma pessoa ali fazendo isso. Tu pode ter uma pessoa que tu já tem dentro do teu negócio que vai alimentar, que vai tá observando o que está acontecendo ali para lapidar. E lapidação é necessária para todo mundo que quer vencer, né? A gente não pode abandonar, não pode, assim como não dá para deixar uma tarefa na mão de uma pessoa e não atualizar aquilo, não buscar melhorar, também não dá para deixar a IA fazer sozinha e achar que tu vai ficar só de pernas pro ar. Talvez um dia isso vai acontecer, mas não agora. Agora é tu que tem que alimentar para enxergar os resultados que tu deseja para o teu negócio que tu pode alcançar, né? É isso aí. Então, usem essa ferramenta que o Diogo desenvolveu antes da gente começar a gravar o episódio aqui, porque isso vai dar uma direção para vocês saberem em que momento de nível, né? Que nível vocês têm hoje de utilização de inteligência artificial, qual é o teu QI, né, de IA, para saber o que tu precisa mais focar a partir de agora, se é começar a aplicar mais no teu dia a dia, dentro do teu negócio, quem sabe algo específico no teu negócio que já pode movimentar um ponteiro que vai gerar resultados que tu está buscando há muito tempo e talvez não está conseguindo com aquele poder humano, mas que tu pode hoje aumentar muito o poder humano com o uso de IA, né? Então saiba que o teu time ali também precisa disso, porque é aquela inovação que faz com que as pessoas não fiquem confortáveis, né, o tempo todo, ou às vezes até desmotivadas, porque daqui a pouco o teu colaborador que está aí, ele não quer só mais dinheiro, né, mais salário. Ele quer inovação, e inovação, ou seja, mais produtividade, no final das contas vai dar mais dinheiro para ele também, se o teu negócio estiver faturando mais e assim por diante. Então, o resultado muda tudo, né? Só que para mudar o resultado, a gente precisa mudar os procedimentos que vêm antes do resultado, os comportamentos que a gente tem ali, e isso começa por cada um de nós. Então, quem buscar esse conhecimento, essa direção, vai ter com certeza uma diferenciação desde já dentro do seu negócio, dentro da sua área, né? Então, esse é o grande poder que a gente tem nas nossas mãos e a gente não pode deixar isso passar. Que é uma onda muito grande que tu pode surfar ela junto com outras pessoas, né? Tu não vai surfar essa onda sozinha, nem tem mais como surfar sozinho, mas, cara, ela é muito grande, tem espaço para muita gente, porém quem não surfar vai tomar na cabeça. Literalmente. Literalmente. É isso. É isso. Muito bom o papo. Acho que vamos trazer mais esse assunto aqui. Com certeza, né? Isso é um pouco dos bastidores, né, Diogo? Não é uma coisa que a gente está falando aqui para, vamos olhar para isso. Não, a gente vem trabalhando nisso todo dia e como o Diogo falou, o que a gente está preparando vai ser algo que vai revolucionar o mercado de negócios para quem quer crescimento exponencial, para quem quer não substituir pessoas, não demitir pessoas, mas sim fazer com que essas pessoas tenham um poder muito maior. Isso gera mais satisfação, mais motivação para os colaboradores e colaboradores mais motivados, pessoas mais motivadas e felizes, gera aumento de produtividade. Isso é ciência clara, né, comprovada. Então tenha certeza que o teu negócio aí está prestes a sofrer uma mudança muito positiva. Se tu parar de olhar para o que acontece fora, para o que acontece na política e começar a olhar para o que precisa mudar dentro de ti, começando pela tua cabeça, né? E se tu tá aqui, já significa que tu tá nesse caminho e tá crescendo muito desde já. Então agora vamos colocar isso em prática. Começa aqui pelo diagnóstico para já ter a direção certa e saber como e em que momento, né, tu deve usar a IA no teu dia a dia. Não é em que momento daqui um ano, daqui um mês, é agora que tu tem que usar. E tu começa usando com o link que está aqui abaixo do episódio. Muito bom. Isso aí. Diogo, se tu pudesse deixar um conselho agora, um conselho para quem já está usando um pouco de IA, para quem não está usando, né? Para aquela pessoa que talvez está na fase 1 ali, que começou a usar e viu que, pô, isso aqui vai me ajudar, mas não sei como. Qual é o conselho que tu daria para esse empreendedor, para esse profissional, para essa pessoa curiosa que viu a oportunidade e quer utilizar a IA? Cara, eu acho que a pessoa ela tem que pensar o seguinte, ó, que a diferença não está em quem sabe mais sobre esse assunto, está em quem aplica primeiro. Oh, É isso aí. sensacional. Muito bom, turma. Nos vemos no nosso próximo episódio e coloca esse conselho em prática
que isso vai mudar o teu resultado. Valeu! Valeu!